Oi, gente, tudo bem? Conforme combinado, vou fazer a correção da prova com vocês. Quem não entendeu alguma coisa vai ter oportunidade aí de rever, né? Que eu vou estar corrigindo a prova inteira. Nós corrigimos praticamente tudo na aula, né? Mas caso aí tenha ficado alguma dúvida, eu vou estar corrigindo aí a prova inteira aí para ajudar a tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Quando fala área do triângulo, ele fornece os vértices, é determinante. Só a gente montar aqui o determinante. Então, vai ficar 2, que é o primeiro ponto. Segundo ponto, 1 e 3. Terceiro, 4 e 6. A terceira coluna, tudo 1. E aqui a gente vai aplicar a regrinha de Sarros, que é repetir as duas primeiras colunas. 2, 1 e 4. 2, 3 e 6. Aí a gente gera 3 diagonais indo para o lado direito e 3 indo para o lado esquerdo. Aí a gente multiplica, como eu falei para vocês, 6, 8, 6. Aqui 12, 12 e 2. Aqui a gente soma, né? Vai dar 20. E aqui somando vai dar 26. Determinante. Sempre o ladinho direito menos o esquerdo. 20 menos 26. Determinante igual a menos 6. Aí, para calcular a área, né? É o módulo do determinante dividido por 2. Aí vem módulo de menos 6 dividido por 2. Módulo de qualquer número, sendo ele positivo ou negativo, sempre positivo. 6 dividido por 2, 3. Vamos lá. Então, módulo, como eu falei para vocês na aula, que costuma gerar mais dúvida, quando a gente só pode fazer assim direto, quando tem um número sozinho, né, dentro do módulo. Se tivesse aí uma operação, né, dentro do módulo, a gente não pode resolver, a gente mexe na igualdade. Daqui a pouco nós vamos rever isso no número 3. Então, esse aqui, gente, igualzinho o número 1, né? E só mudou aí os vértices. Então, esse é igual aí da tarefa também. Então, ó, o triângulo determinado pelos pontos A, B e C tem área igual a... Então, mesma ideia, vai calcular o determinante, vamos colocar 21, 23, os pontos, 2 e 1, 4 e 3. Terceira coluna, tudo 1. Aplicando a regrinha de Sarros, repete as duas primeiras colunas, 23, 1 e 3. Gera 3 diagonais, né, gente? 3 indo para o ladinho direito e 3 indo para o lado esquerdo. 1, 2, 3. Aí, aqui 3 indo para o lado esquerdo. Aí, a gente vai multiplicar tudo, né? E fazer a mesma regrinha que nós fizemos aí na letra A. O lado direito menos o lado esquerdo. Que vai dar 21. Aí, aqui vai dar 23 vezes 4, vai dar 92. Não, que aqui vai dar 21. 23 vezes 1, 23 vezes 4, 92. Aqui vai dar 6. Aí, aqui é multiplicando, vai dar 4. Aqui, 21 vezes 3 vai dar 63. 23 vezes 2... vai dar 46. Aí, agora a gente soma tudo, aí faz o ladinho direito menos o lado esquerdo. Aí, a gente vai fazer 21 mais 92 mais 6, vai dar 119. Depois, vai somar aí 63 mais 4 mais 46, que vai dar 113, como nós fizemos aí na aula. Depois, lado direito menos o esquerdo, 119 menos 113, vai dar 6. Depois, a área é módulo determinante dividido por 2. Módulo de 6 dividido por 2, módulo de qualquer número é positivo. 6 dividido por 2, 3. Alternativa C.
Então, vamos lá. Aí, aqui o número 3, ao contrário, ao invés dele pedir a área, ele pede o valor do A, que é o Y, né? Representa o Y do ponto A. Obtém os possíveis valores de A para os quais o triângulo de vértices A, B e C tem área igual a. Então, aqui a gente vai calcular o determinante, né? Determinante é igual 3A, 1 e 1, 4 e 2. Aí, repete a terceira coluna, tudo 1. Aí, aplica a regrinha de Sarros. Repete as duas primeiras colunas. E agora, a gente aplica a regrinha de Sarros. Então, a gente vai calcular o determinante e igualar a forma da área. Vai colocar dentro do determinante, né? O valor do determinante a gente vai obter aqui. A gente vai colocar, melhor dizendo, dentro da forma da área, né? A gente vai substituir o determinante e o valor da área. Aí, a gente consegue obter o valor do A. Aí, ó, 3 diagonais, ó. 3 indo para o lado direito e 3 indo para o lado esquerdo. A diferença é que aqui a gente vai achar as respostas dos dois lados em forma de expressão. Que a gente tem uma letrinha que a gente tem que descobrir que é o A, que corresponde ao Y, né? Do valor do ponto A. Então, vamos lá. Aqui vai dar 3. A vezes 1A, A vezes 4, 4A. Aqui 2. Aqui 4. Aqui 6. Aqui A. Aí, aqui, ó. 3A mais 2 vai ficar 4A mais 5. Aí, aqui vai ser, ó, 10 mais A. Aí, a gente vai fazer o ladinho direito menos o ladinho esquerdo. Determinante é igual 4A mais 5 menos. Coloca dentro do parênteses, gente, para não errar, ó, 10 mais A. Porque se a gente não colocar parênteses, ia ser menos, só menos 10 e não é. É menos tudo isso. Esse lado menos esse. Então, sempre que tiver uma operação, né, no caso aqui, a operação de mais, sempre que tiver uma operação, vocês colocam aí parênteses, senão vocês erram a continha. Aí vai ficar 4A mais 5. Sempre que tem um sinalzinho de menos na frente do parênteses, quer dizer oposto. Troca o sinalzinho de todos. Mais vira menos e mais vira menos. Aí vai ficar, ó, 4A com menos A, 3A, 5 menos 10, menos 5. Então, achamos aí o determinante. Aí, a gente coloca na forma da área. Foi aí que a maioria confundiu, né? A maioria confundiu aqui no sinal e também nessa parte a fórmula é módulo determinante dividido por 2. Forma da área, né? Forma da área não. O valor da área é 9. O valor determinante, a gente substitui aqui, que vai dar 3A menos 5 dividido por 2. Aqui só fazer uma regrinha de 3. Aí vai ficar 3A menos 5, como não tem nenhum valor, mantém, é 1, vai dar ele mesmo. E 9 vezes 2, 18. Aí, a gente vai fazer a continha com o sinal de mais e de menos. Aqui dentro do módulo, a gente não muda nada. Quando tem a operação dentro do módulo, a gente não mexe dentro do módulo, a gente mexe na igualdade, né? Do valor depois do igual. É aquela regrinha que eu falei para vocês. A gente vai fazer, ó, vai desse jeito. E depois vai mudar o sinalzinho. Então, só lembrar do macete, ó. Igual, igual, ó. Vou tirar do dentro do módulo igualzinho. E depois, oposto. Eu até coloquei aqui já, menos 18. Então, sempre é igual, 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 oposto. Ó, tirei dentro do módulo igualzinho, a igualdade não mexi. E depois igual e oposto. Troquei o sinalzinho, certo? Então, igual, 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 oposto. Aí, fazendo a equaçãozinha aqui, ó, vai ficar 3A. Aí, vai ficar igual 18 mais 5. A vai ser igual a 23 sobre 3. Primeiro, o valor de A. Depois, vai ficar 3A igual a menos 18 mais 5. 3A igual a menos 13. A igual a menos 13 sobre 3.
Então, esses são os dois valores de A. São valores que, se vocês substituírem aqui dentro do módulo, fazer 3 vezes 23 dividido por 3 menos 5, vai dar exatamente 18. Se vocês pegarem 3 vezes, menos 13 sobre 3 e tirar 5, que é menos 5, vai dar exatamente aí o valor depois do igual, certo? Então, por isso que esses valores aqui fazem com que essa igualdade seja verdadeira. Então, sempre lembrar dessa regrinha. Agora, esse daqui que é básico, né? Que a gente também fez aí na aula. Que é só a gente, que ele pede o centro e o raio. Então, é só a gente substituir, né? É só a gente comparar a fórmula colocar a fórmula embaixo aqui, gente, e comparar, e fazer a comparação. Já vou colocar nos dois exercícios, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí aqui, lembrando que o centro em relação a x é o A, e centro em relação a y é o B, o centro da circunferência. Então, aí para achar o centro, a gente tem que pensar. Quando é negativo aqui, gente, quer dizer que o nosso A vai ser positivo, porque se colocar 3 positivo aqui, vai dar exatamente igualzinho, tá aqui em cima, x menos 3. Então, 3. Quando é negativo aqui, a gente já sabe que o nosso B é 1. Porque se eu trocar aqui 1 aqui na forma, vai dar exatamente y menos 1. Então, aqui, ó, eu tenho que pensar que valor ao quadrado dá 4. R igual a 2. Então, esse dá pra gente fazer de cabeça. Quando não dá, é só fazer a igualdade. Então, aqui, ó, eu vejo, ó, negativo. Então, já sei que é positivo. Positivo, eu já sei que é negativo. Então, vai ser menos 2. Então, sempre é o oposto. Aqui, se não conseguir fazer de cabeça, que valor ao quadrado dá 81, é só igualar R ao quadrado igual a 81, R é igual a raiz quadrada de 81, que é 9. 9 ao quadrado é 81. Esse eu sei que acredito que todos vocês consigam aí fazer o cálculo mental, mas quando for um valor maior, é só fazer essa igualdade. Número 5 aí que a gente também falou na aula, é uma equação normal da circunferência, que também a gente chama de geral, né? Esse tipo de equação vem da reduzida, né? Se a gente resolver o produto notável de uma equação reduzida, a gente chega nesse formato, né? Então, para a gente obter o centro e o raio nesse tipo de equação, é só a gente colocar a fórmula embaixo também. Colocando a fórmula embaixo, a gente fazer esse comparativo, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2ax menos 2by mais f igual a 0. E a gente faz essa comparação. O valor que está na frente do x com o valor que está na frente do x. A gente pega quem está na frente do x na equação e quem está na frente do x na fórmula. E quem está na frente do y na equação e quem está na frente do y na fórmula. E aqui o termo independente, ó, quem está sozinho, que é o f, tá? Então, vai ficar menos 2a igual a 2. Aí, quem quiser multiplica por menos 1, né? Aí já fica 2a igual a menos 2, troca o sinalzinho. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Depois, a gente faz a mesma coisa. Menos 2b igual a menos 8. Quem quiser multiplica por menos 1, já vai ficar 2b igual a 8, b igual a 8 dividido por 2, b vai ser igual a 4. Então, já achamos o centro aqui, ó, menos 1 e 4. Depois aqui, para achar o raio, muito simples, a gente usando essa fórmula, vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado menos f. Aí, a gente compara aqui, ó. Aí vai ficar menos 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O f é 8, então vai ser menos 8. R é igual a menos 1 ao quadrado, 1, mais 16 menos 8. Então, aí, gente, aí vocês vão fazer a continha aí, que vai dar 17, né? 17 menos 8,
que vai dar raiz quadrada de 9, que é 3. Agora, mesma coisa aqui a gente vai fazer na letrinha B. A gente vai colocar a fórmula embaixo e vai fazer a comparação, ó. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais f igual a 0. Aí a gente vai comparar, ó, quem tá na frente do x, aqui como não tem nenhum valor na frente do y, vai ser 0, né, nosso b, e vai fazer a continha, vai ficar menos 2a igual a 6, multiplica por menos 1, vai ficar 2a igual a menos 6, a igual a menos 6 dividido por 2, menos 3. Como não tem nenhum valor com y aqui, gente, para a gente comparar, o b é 0. Se fosse ao contrário, o a seria 0. Então, nosso centro, menos 3 e 0. Agora, só e o nosso f, sempre quem está sozinho, que é o 6. Agora, a gente substitui, vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado menos f. Aí, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 6. Então, R vai ser igual a 9 menos 6, que vai dar raiz quadrada de 3. Como é infinita, mantém dentro da raiz. O número 6, gente, é o mais tranquilo, né? A gente também fez na aula, né? A gente parou aí no exercício 7, na letrinha A. Então, vamos lá. Sempre que falar distância entre dois pontos, a gente usa essa fórmula, uma fórmula super importante de vocês decorarem, que é variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Então, vai ficar x do ponto D menos x do ponto C ao quadrado mais y do ponto D menos y do ponto C ao quadrado. X do ponto C vai ser 2, x do ponto C, 5 ao quadrado. Y do ponto D, 1, menos y do ponto C, 3 ao quadrado. Aí vai ficar menos 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. 9 mais 4 vai dar raiz quadrada de 13. Acabou o exercício. Aí agora, gente, nós vamos substituir na fórmula. Da distância entre dois pontos também, mas muita gente confundiu esse por conta do sinal negativo, gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o negativo, coloca dentro do parênteses para separar os sinais, ou já faz direto o jogo de sinal, lembrar que quando é menos, com menos à frente do parênteses, já vai ficar mais. Então, aqui você nomeia aqui, chama de A e B, ou qualquer outra letrinha que você quiser, só para você ter uma referência. Aí vai ficar x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Vai ficar x do ponto B menos 3, menos x do ponto A ao menos, abre o parênteses, coloca dentro lá o menos 3. Ou lembrar, como eu falei para vocês, quando for negativo com menos a fórmula, já fica positivo. Se não lembrar, coloca menos, abre parênteses, menos 3, quem preferir fazer assim, para separar os dois sinais. Mais y do ponto B, 9, menos, abre parênteses, menos 5. Aí, como eu já falei, ou faz direto, já colocando o sinalzinho de mais. Aí, aqui vai ficar menos 3, menos à frente do parênteses vai ficar mais 3 ao quadrado. 9, né, mais 5 ao quadrado. Aí vai ficar 14 ao quadrado. Raiz quadrada de 196, que é 14. Que a gente até podia fazer direto, né, porque esse 2 aqui, ó, corta com o 2 do índice, já poderia ficar 14. Sempre que ficar ao quadrado, já pode colocar direto. E aqui a gente vê que é verdade, né, porque 14 vezes 14, 196, que é 14 ao quadrado. Agora, né, finalmente chegamos, né, na questão que eu parei, né, que diz aí o seguinte: a distância entre os pontos A e B é 10, o valor de y é. Então, aqui já é o contrário.
Aqui ele dá o valor da distância e pede o valor do y, tá? Então, a gente vai usar a forma da distância entre dois pontos. A diferença é que a gente vai substituir o valor da distância, que é 10, e vai obter o valor do y, certo? O número 6 pediu para a gente calcular a distância e o A também. Aqui não, que já é o contrário. Forneceu a distância, a gente vai obter o y, tá? Então, vamos lá. Pegando a forma da distância entre dois pontos, vou aqui colocar x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado, mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Bastante atenção, esse aqui gerou bastante dúvida. O Dzinho é 10, que é a distância entre dois pontos. X do ponto B vai ser 6, menos x do ponto A. Com menos da fórmula, já que é negativo, vamos fazer direto, ó. Vai ficar positivo. Mais y do ponto B, 7, menos y, que é o y do ponto A, que é o que a gente quer obter. Aqui, gente, vocês lembram de uma regrinha que é muito importante, que sempre que a gente tiver raiz quadrada dos dois lados, ou tiver de um lado e do outro não, a gente tem que eliminar a raiz. Para a gente conseguir eliminar a raiz, a gente eleva ao quadrado dos dois lados, certo? Vai ser 10 ao quadrado, 100. E aqui, na hora que a gente eleva ao quadrado, muita gente corta esses dois aqui. Aí erra a questão. Quando eleva ao quadrado, esse 2 corta com 2 do índice. Então, só a raiz sai. E o que tá lá dentro, sai de lá de dentro igualzinho. O quadrado mantém, tá? Então, vai ficar 6 mais 2 ao quadrado, mais 7 menos y ao quadrado. Certo? Sai de lá de dentro igualzinho, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Aí, aqui, a gente já poderia ter colocado 8 ao quadrado, tá? Então, aqui vai ficar 100 igual a 8 ao quadrado, mais 7 menos y ao quadrado. Aqui, a gente já pode isolar, a gente isola esse desse lado, gente, tá? A gente isola ele e pra gente obter o valor dele, tá? Então, esse daqui tem duas maneiras de a gente fazer essa questão. A gente pode fazer por Bhaskara, né, que é um pouquinho mais demorado, ou a gente pode usar um macete que eu expliquei para vocês numa questão aí na aula, tá? Que vai ficar bem mais rápido o exercício. Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar 100 menos 64 vai ser igual 7 menos y ao quadrado. 100 menos 64 vai dar 36. Esse daqui, gente, por ser uma questão maior, eu vou fazer numa folhinha à parte aqui, senão pode gerar dúvida. Eu vou copiar aqui do lado e a gente vai fazer a conta aqui, ó. Vai ficar 100 menos 64, a gente sabe que dá 36. Então, vai ser 36 igual 7 menos y ao quadrado. Então, aqui é o seguinte, se a gente for fazer aí por Bhaskara, se eu não me engano, essa questão aí teve, se eu não me engano, não, essa questão teve pouco acerto, muita gente confundiu. Se a gente for fazer por Bhaskara, eu vou fazer por Bhaskara primeiro, depois a gente faz do outro jeito, pra gente fazer uma comparação, vai ficar bacana. Então, vai ficar 36 é igual. Aqui, gente, sempre que tem uma operação ao quadrado, nesse tipo de formato aqui, produto notável ou chuveirinho. É mais fácil vocês lembrar do produto notável, que fica uma conta menor, né? Que é quadrado do primeiro menos, sempre que é negativo é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do segundo. Segundo nosso é y ao quadrado. Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro, que é 7, vezes o segundo, que é y, mais o quadrado do segundo. Gente, então, menos é só no primeiro aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui vai dar 36 igual 7 ao quadrado, 49, menos 14y, mais y ao quadrado. Aí, aqui, gente, nós vamos passar tudo para o outro lado e igualar a zero,
tá? Então, vai ser 36 menos 49 mais 14y menos y ao quadrado igual a zero. Tá? Aí, aqui, gente, nós vamos fazer a continha aí e depois nós vamos fazer o nosso amigo Bhaskara aí, né? Utilizar a equação do segundo grau. Então, nós vamos fazer 36 menos 49, vai dar menos 13. Vamos organizar. Depois a gente vai colocar na ordem para a gente substituir. Então, vai ficar menos 13 mais 14y menos y ao quadrado igual a zero. Então, igualei a zero, né? Porque toda equação do segundo grau é igualada a zero. Agora, a gente vai colocar na ordem. Primeiro, letrinha ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 14y, e por último, termo independente sem letrinha nenhuma, que é menos 13 igual a zero. Agora, a gente multiplica tudo por menos 1, porque o a, que é o valor que está na frente da letrinha ao quadrado, que no caso é o que é o y, não pode ser negativo. Aí, vai trocar o sinalzinho de tudo. Mais fica menos, menos fica mais. Agora que já está organizado, a gente vai colocar no delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí vai ficar menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 13. Aí a gente vai fazer lá 14, né? Menos 14, mas a gente já sabe que o resultado vai dar positivo. 14 vezes 14, 196, né? Que é menos com menos mais. E depois a gente vai fazer aí 13 vezes 4, né? Vai fazer que aqui também vai dar negativo, que vai ser menos com mais, menos, menos com mais, menos. Sempre que o negativo só for no menos 4 aqui, o resultado já vai dar negativo, né? Lembrar disso já facilita, nem precisa fazer o joguinho de sinal. Então, aqui vai dar menos 52. Aí, vocês vão fazer aí 196 menos 52, só deu uma raiz fácil. 144. Depois disso, vocês vão substituir na outra parte da fórmula para a gente obter o valor do y, que é o objetivo dessa questão. Então, y é igual, em vez de x é y, né, que é a letra aqui, né, nossa questão é y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Y é igual. Então, aqui, gente, é interessante sempre vocês determinar aqui, ó, quem que é o A, o B e o C. Aqui eu acabei fazendo direto, mas é interessante que às vezes na pressa acaba errando. Então, o A é o valor que está na frente do y ao quadrado, que é 1. O B é o que está na frente do y sem estar ao quadrado, que é menos 14. E o C, quem está sozinho, termo independente, que é 13. Então, aqui o nosso B é menos 14, ó, com o menos da fórmula, fica mais. Mais ou menos. Aí, raiz quadrada de 144, que a gente sabe que é 12 vezes 12, que é 12. 2 vezes o A, que é 1. Aí, aqui, gente, a gente já pode estar colocando direto, né? y1 e y2. Aí, vai fazer a continha, ó. 14 mais raiz quadrada de 144, que é 12, dividido por 2. Aqui vai dar 26, né, gente? 26 dividido por 2 vai dar 13. Depois, a gente fez a conta com sinal de mais, depois com sinal de menos. 14 menos 12 dividido por 2 vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, a resposta é 13 e 2. São esses valores aí de y. Não, perdão, acho que no finalzinho aqui eu errei. 14 menos 12 vai dar 2, né, gente? Perdão. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, essa é a resposta. 13 e 1. São os valores aí de y. Mas, gente, tem uma maneira aí muito mais rápida que eu falei no começo. Então, guarda aí no coração de vocês, que vocês vão ganhar muito tempo em provas. Usar essa outra maneira que eu vou falar aqui para vocês. A gente também já falou nas aulas. Vou até fazer com a caneta vermelha aí, né? Quem tá assistindo, assim, essa aula, eu vou saber em breve. Então, aqui, ó, ou usar aí o macete da tia Lu.
tá? Guarda aí. Vai colocar, ó, 36 é igual 7 menos y ao quadrado. Olha que legal que vai ficar. A gente vai colocar a raiz quadrada dos dois lados, ó. Rapidinho a gente vai acabar a questão. Raiz quadrada de 36, né? Aí a gente vai colocar... A gente vai fazer com 6 positivo e com 6 negativo, tá? Vai fazer um 6, aí esse 2 vai cortar com esse, tá? Vai ficar 7 menos y, já nos livramos aí do expoente, já fica bem mais rápido. E depois a gente vai fazer a continha com menos 6, 7 menos y, tá? A gente vai fazer com 6 positivo e com 6 negativo, por conta aqui, ó, da nossa igualdade. Que tanto um valor positivo como um valor negativo, a gente vai conseguir obter, elevando ao quadrado, o 36. Vocês vão ver isso agora, tá? Eu não tô querendo dizer que raiz quadrada de 36 é positivo e negativo, é diferente, por conta daqui da igualdade. Se tivesse a raiz sozinha, sem nada, seria só 6 positivo, né? Porque a raiz quadrada a gente sabe que representa o lado de um quadrado e não existe medida negativa, tá? É por conta da igualdade aqui, que aí a gente faz com o sinal positivo, depois com o sinalzinho negativo. Então, aqui, ó, deixando letra de um lado, número do outro, fica 6 menos 7, troca o sinalzinho, vai ficar menos 1 igual a menos y. Multiplicando por menos 1, olha que legal, y é igual a 1. Não chegamos em y igual a 1, diferença que foi um rolê muito maior, né, gente? Foi rapidinho o jeito que a gente chegou aqui. Agora vai ficar menos 6, ó, menos 7, troca o sinalzinho, sempre que troca de lugar, igual a menos y. Vai ficar menos 6 com menos 7, vai dar menos 13, igual a menos y. Multiplica por menos 1, y é igual a 13. A gente não chegou em 13 também? Então, mas vamos um caminho muito mais rápido, né, gente? Então, guarda aí, tá? Guarda essa regrinha que vai facilitar, vocês vão ganhar muito tempo em futuras provas. Então, vamos lá, número 8. O número 8 aí, também, o número 8 é uma questão muito simples. A letra A, que ele fala, obtém a equação reduzida da circunferência com centro x1 e sendo y2 e raio de medida 3. Então, esse aqui era só pegar a forma da equação reduzida da circunferência, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E substituir, que a gente teria que saber quem que é o a ou o b, né? Só saber substituir na forma. Quando for a equação reduzida, então a gente vai substituir as informações e deixar no mesmo formato, não vai resolver o produto notável. Se falasse equação geral ou normal da circunferência, a gente teria que resolver o produto notável. Então, aqui, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 3 ao quadrado. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Certo? Então, é isso aí, gente. Alguma dúvida? Espero que até aqui tranquilo. Qualquer dúvida aí, depois vocês me falam, tá? Sei que em breve eu saberei aí quem assistiu essa aula. Ó, determina a ordenada K do ponto P de modo que ele seja equidistante dos pontos A e B. Gente, questão muito importante, tá? Sempre que falar equidistante, significa, ó, mesma distância. Anota aí, gente, mesma distância. E aí, quem que tem que ter a mesma distância de quem, ó? Determine a ordenada K do ponto P de modo que ele seja equidistante de A e B, que ele tem a mesma distância em relação a A e a B. Vamos escrever isso? Então, a gente vai colocar a distância de P a A é igual a distância de P a B. É isso, vai colocar a forma da distância dos dois pontos, entre os dois pontos dos dois lados da igualdade, né? Depois vai levar ao quadrado dos dois lados, né? E usar a regrinha. Então, vamos lá, ó.
Vai colocar aqui a forma da distância dos dois pontos dos dois lados, ó. Distância de P a A e depois distância de P a B. Então, a gente vai fazer isso. A distância de P a A vai ser, usando a forma da distância entre dois pontos, que nós já sabemos que é variação de x ao quadrado mais variação de y ao quadrado. Então, variação de x de P em relação a A vai ficar 2 menos 3 ao quadrado, mais, agora em relação a y, k menos 5 ao quadrado. Agora, a gente vai analisar a distância de P a B. Então, partindo, variação de x vai ser 2 menos 4 ao quadrado. Depois, variação de y vai ser k menos 2 ao quadrado. Certo? Então, aqui, gente, vocês podem fazer ainda mais detalhado. Vocês podem colocar x do ponto P menos x do ponto A ao quadrado, y do ponto P menos y do ponto A ao quadrado. Aqui, x do ponto P menos x do ponto B ao quadrado. Y do ponto P menos y do ponto B ao quadrado, né? Aqui eu fui falando, mas vocês podem fazer ainda mais detalhado, tá? Então, agora a gente observa o seguinte, que dos dois lados da igualdade tem raiz. Nesse tipo de situação também, quando os dois lados da igualdade tem raiz, ou quando de um lado tem raiz e do outro não, como a gente acabou de fazer na questão anterior, o objetivo também é eliminar a raiz para a gente conseguir resolver a questão. Vai levar ao quadrado dos dois lados, ó, não esqueça essa regrinha, tá? Aí ele sai lá de dentro da raiz igualzinho, gente, ó. Vai sair, a gente já pode resolver, vai ficar menos 1 ao quadrado, né? E vai manter k menos 5 ao quadrado, igual 2 menos 4, menos 2 ao quadrado. Vai ficar mais k menos 2 ao quadrado, tá? Aí, aqui, como vai ficar? A gente vai resolver o produto notável dos dois lados. E o que der para simplificar, a gente vai simplificar. Se eu não me engano, gente, aqui não vai dar Bhaskara, tá? Vai dar um cálculo pequeno. Vai dar uma equação do primeiro grau. Então, aqui a gente resolve qualquer número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo, que vai dar 1. Mas aqui a gente faz quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí que vai ser menos 2 ao quadrado, que é 4, mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Decore o produto notável, que se não lembrar, teria que fazer k menos 5 vezes k menos 5, aí fazer chuveirinho, e é muito mais demorado, né? Mesma coisa aqui, eu tenho que fazer k menos 2 vezes k menos 2, fazer chuveirinho. Ia ficar uma conta muito grande. Mas, se não lembrar, né, tem aí a opção de fazer o chuveirinho. Aí, aqui, a gente sabe que na hora que vai passar tudo para esse lado, o k ao quadrado ficaria negativo, com k ao quadrado, corta. Então, a gente já corta aqui, né? K ao quadrado menos k ao quadrado, zero. Então, por isso que eu posso cortar. E aqui a gente organiza aqui dos dois lados, depois a gente deixa a letra de um lado e o número do outro. Né? Como já deu para perceber, vai dar uma equação aí do primeiro grau. Aí aqui vai ficar 1 mais 25, 26, menos 10k. Aí aqui vai ficar 4 mais 4, 8, 8 menos 4k. Certo? Aí aqui vai ficar menos 10k mais 4k igual a 8 menos 26, certo? Menos 10k mais 4k vai dar menos 6k. 8 menos 26, aí aqui 8 menos 26, quanto que vai dar, gente? 8 menos 26, a gente sabe que dá negativo, né? Menos 18. K igual, se quiser, multiplica por menos 1. Vai dar 6K igual a 18. K vai ser igual a 18 dividido por 6, vai dar 3. Certo? Aí, agora, questãozinha aí, valor de K igual a 3. Esse daqui, o número 9,
A letra B dessa questão, e esses exercícios, a letra B, essa outra letra B, e principalmente o 9, né? As questões aí que geraram mais dúvida, né? E também é isso mesmo. Então, vamos lá. Foi uma das questões aí que geraram aí mais dúvida. Então, vamos resolver aí, gente. Então, essa questão, ele pede pra gente, esse é igual da tarefa, só para lembrar, não é uma questão difícil. O que facilita para a gente conseguir resolver com facilidade, a gente colocar no plano cartesiano, só para a gente ter uma noção da ordem dos pontos, tá? E depois eu vou falar para vocês, para a gente saber se o triângulo é escaleno, isósceles e que ângulo, obtusângulo, ou se a área dele é 16, a gente vai precisar aí calcular aí a distância calcular o valor de todos os lados para a gente chegar a uma conclusão, tá? Então, vamos colocar no plano cartesiano todas as informações, tá? Não é uma questão difícil, vocês vão ver. Então, ó, 7, 3. Depois vai ser 24 e 3. E depois vai ser 24 e 22. É só um esboço, né? Não tá nada na escala. Aí vamos nomear A, B e C. Vamos ligar os pontos. Isso, formou o triângulo. Para a gente saber que tipo de triângulo que é, a gente tem que saber a medida dos lados, tá? Esses 16 aqui, gente, a gente só consegue chegar o triângulo é formado pelos pontos é 16? Não, então não tem nada a ver isso. Ele está perguntando que tipo de triângulo que é, tá? Para poder usar isso aqui que eles falaram de número, se estivesse pedindo a área, tá? Então, aqui a gente vai ter que descobrir se ele é escaleno, todos os lados diferentes, 6 isósceles, 2 lados iguais, né? Então, o que é o mais importante aí, são informações que a gente consegue saber por meio dessas informações que a gente tem no exercício. Ou é a letra A ou é a letra B. Que os outros, assim, não tem como a gente chegar a uma conclusão, porque a gente não tem o valor dos ângulos, tá? Então, aí, mas a gente, com essas informações, a gente consegue obter o valor dos lados, certo? Então, a distância, a gente vai usar a forma da distância entre os dois pontos. A gente vai obter aí a distância de A e C, e a distância de C e B, e a distância de A e B. Então, fazendo o desenho, nos ajuda a visualizar uma coisa, que sempre, ó, que tá aqui na horizontal e na vertical, a gente consegue obter, ó. A gente observa que em relação a Y, a distância. Então, sempre que é paralela ao eixo Y e paralela ao eixo X, um dos lados do nosso triângulo, a gente consegue fazer por subtração a medida do lado. Só quando está inclinado, que não tem como, aí a gente tem que usar a forma da distância entre os dois pontos. Então, por isso que é sempre interessante a gente colocar no plano cartesiano, que muitas vezes a gente consegue fazer de uma maneira muito mais simples, certo? Então, a distância, ó, de B a C vai ser 19. Aí você pode falar, por que 19? Porque 22 menos 3 é 19. Que é a distância do 3 até o 22, para o 3 chegar no 22, falta 19, que é 22 menos 3, certo? Aí agora, depois a gente vai fazer o mesmo na horizontal, de 7, porque esse ladinho é paralelo ao eixo X. Depois a gente vai fazer aí 24 menos 7. Por 7 chegar no 24, aí vai dar aí 17, certo? Que é 7 menos 24.
Então, chegamos aqui, ó, 17 e 19. Aí, agora, para achar a distância de A e C, como é inclinado, não tá nem paralelo, não tá paralelo ao eixo X e Y, aí nesse daqui não tem como fugir. A gente tem que usar a forma da distância entre dois pontos, que é a distância de A a C. Certo? Então, guarda aí, gente. Colocar no plano cartesiano, sempre aí, para a gente ter uma referência. Às vezes, assim, nos ajuda a resolver de uma maneira mais fácil. Outra coisa aí que eu vou saber quem assistiu a aula, hein? Outra coisa que vai saber falar em breve. Então, ó, distância de A a C é x do ponto A menos x do ponto C ao quadrado, y do ponto A menos y do ponto C ao quadrado. Distância aí de A a C. Então, x do ponto A vai ser 7, x do ponto C vai ser 24 ao quadrado, y do ponto A vai ser 3, menos o y do ponto C, que vai ser 22 ao quadrado. Deixa eu fazer a comparação para ver se eu não errei, né? Então, o A é 7, o C 24. O A é 3, o C 22, tá certo. Aí, a gente vai fazer aí 7 menos 24, que vai ser menos 17 ao quadrado. Depois a gente vai fazer 3, nós vamos fazer 3 menos 22, menos 19 ao quadrado. Aí vai fazer a continha, vai fazer 17 vezes 17, que vai ser 289, mais, aí vai fazer 19 vezes 19, que vai ser 361. Distância de A e C. Depois a gente vai somar 289 mais 361, que vai dar raiz quadrada de 650. Aí, nessa questão aí, a raiz quadrada de 650, gente, a gente já percebe que ela não é nem 17, né? Que não vai ser 17. E que não vai ser 19, também não vai ser, que é 361. Então, aqui a gente nem precisa decompor, né? Então, a gente já percebe, né? Que aqui vai ser um triângulo, tem todos os lados diferentes, né? Vai ser um triângulo escaleno, né? Todos os lados diferentes. Então, distância aqui, ó, como eu já falei para vocês, a gente ligou 7, 3, a gente ligou 24 com 3, nós ligamos 24 com C, que é 22, aí ligando os 3 pontinhos aqui, né, a gente achou, né, comparada ao eixo X, paralela ao eixo X, então só foi subtrair, paralela ao eixo Y, e aqui inclinado, que a gente fez a distância de A e C, variação de X, 7 menos 24, depois variação de Y, 3 menos 22. Aí é isso, gente. Então, a letrinha triângulo escaleno. Vamos aí para penúltima questão, né? Que tem o desafio aí. O desafio é uma questão bem interessante. Essa letra A aqui foi tranquila para a maioria. Porque aqui, ó, o gráfico a seguir mostra uma circunferência que passa pelo ponto, pelo esse ponto, né? Que a gente sabe que é 0 e 6, quando o ponto está no eixo Y, o X é 0. E determina o raio. Então, a gente sabe que o raio é a distância de qualquer ponto da circunferência ao centro da circunferência. Esse é o raio. Distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, aqui é o raio. Então, aqui para achar o raio, era só aplicar a forma da distância entre os dois pontos, que é a distância do centro ao ponto A, a gente obtém o raio. Então, era só vir aqui, ou outro caminho, talvez que vocês achem até mais fácil fazer Pitágoras.
Vocês percebem que aqui forma um triângulo retângulo. Então, a gente tinha esses dois caminhos. Acha a hipotenusa é o raio. Bem mais rápido. Então, aqui, ó, fazendo pela forma da distância entre dois pontos, depois a gente faz Pitágoras, ó. O A, 0 e 6. O centro, 3 e 2. Aí, aqui a gente faz, ó, x do ponto C, 3, menos x do ponto A, 0, y do ponto C, 2, menos y do ponto A, 6, ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, vai ser 9 mais 16, vai dar raiz quadrada de 25, que é 5. Ou, como eu falei para vocês, fazendo Pitágoras, né? Com a distância de 2 a 6 vai ser 4. E aqui, paralelo ao eixo X, né? Aqui vai ser de 0 a 3, vai ser 3. Que aí é o triângulo retângulo 3, 4, 5. Acabou o exercício, né? Bem mais rápido que fazer a forma da distância entre dois pontos. A equação reduzida, né? Como já falei para vocês, voltando aqui, né? Aqui é um caso particular, né? Triângulo retângulo, que é o triângulo 3, 4, 5. Só tem esse caso. Infelizmente, não existe 6, 7, 8, né? Só esse caso particular. Aí fala, obtém a equação reduzida da circunferência. A gente pega a equação. Lembrando que para a gente saber a equação de uma circunferência, a gente tem que ter o centro e o raio dela, porque sem o centro e o raio, a gente não consegue traçar a circunferência. Então, a gente vem x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. X menos o A, gente, o A é o X do centro, que é 3. O B é o Y do centro, que é 2, ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado, X menos 3 ao quadrado, mais Y menos 2 ao quadrado é igual a 25. Então, essa era bem simples, porque quando fala equação reduzida, a gente deixa no mesmo formato e substitui o centro e o raio. Só, acabou a questão. Aqui a questão desafio, gente, é uma questão que dessa vez ninguém conseguiu fazer. É uma questão aí, outra coisa aí, né? Que eu vou ficar sabendo em breve, quem assistiu essa aula, né? Quem tá aqui assistindo aí, vendo a resolução da questão desafio, né? Eu vou saber se assistiu a aula. Então, vamos lá. Sejam A e B as extremidades de um diâmetro de uma circunferência. A equação reduzida da circunferência é... Então, sempre, gente, que pedir a equação de uma circunferência, guarda. A gente precisa saber o centro e o raio. Certo? Então, vamos lá. Aí, a gente vai pegar... Aí, nós vamos pegar aí a... ele fala aí na questão, gente, que as extremidades, né? Por onde a circunferência passa. Então, quem quiser colocar no plano cartesiano aí, gente, nesse caso aqui, o desenho não tá saindo, deixa eu ver. Com uma mão só, né? Difícil. Então, acho que agora deu. X e Y. Ó, 0 e menos 3. Então, quando x é 0, o ponto tá no eixo Y, menos 3. E aqui, menos 2 e 1. Então, nossa circunferência vai passar por esses pontos. Ela falou que são os extremos. Aqui um mero esboço, gente. Então, aqui é o seguinte, ele fala, aqui vamos chamar de A e de B. Aí ele fala que seja A e B as extremidades de um diâmetro. Então, aqui, ó. Se tivesse na escala certinho, né, que não tá na escala, né? Teria que estar passando pelo centro, tá? Então, aqui eu vou até fazer aqui a parte, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o A aqui é menos 2 e 1, e o B aqui é 0 e menos 3, certo? Com que ele fala que é os extremos do diâmetro. Então, o diâmetro é formado pelo A e o B, certo?
Aí aqui, a união do ponto A com o ponto B forma aí o diâmetro da circunferência, ou seja, o diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais. Então, por isso que não pode ser aqui, né, que não está na escala certa. Na escala certinha, daria exatamente um desenho como esse, tá? Então, aí a gente lembra que para a gente obter a equação de uma reduzida de uma circunferência, a gente precisa ter o centro e o raio, certo? O centro, gente, eu até pedi para vocês anotarem no dia, que a gente falou sobre isso na aula. O centro é o ponto médio aí do seu diâmetro, certo? Então, o ponto médio, gente, do diâmetro é o centro da circunferência. Ponto médio, né, quem está no meio? Então, se a gente achar o ponto médio do diâmetro, a gente acha o centro da circunferência, certo? Então, a gente vem aqui, ó, ponto médio, que a gente obtendo o centro, depois aí é só a gente calcular a distância entre os dois pontos, calcula o diâmetro, depois divide por 2 e obtém o raio. Depois é só substituir na forma da equação reduzida da circunferência. Então, vai ficar x do ponto A mais x do ponto B dividido por 2, x do ponto A menos 2, x do ponto Z 0, dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E aqui, y do ponto M, y do ponto A mais y do ponto B dividido por 2. Y do ponto A vai ser 1 mais menos 3 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 vai ser menos 1. Deixa eu ver, menos 1 mais 0, tá certo. E 1 com menos 3, então aqui ó, é menos 1 e 1. Então, aqui é o centro da circunferência. Centro, como eu já falei para vocês, para a gente calcular, é só calcular o ponto médio, né, do diâmetro, que a gente obtém o centro da circunferência. Agora, para obter o diâmetro, é só a gente calcular a distância entre os dois pontos, e depois, para obter o raio, como a gente sabe que o raio é metade do diâmetro, a gente divide por 2. Então, a gente vai pegar aqui a forma da distância entre os dois pontos, e vai pegar x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. E vai substituir x do ponto B 0 menos x do ponto A é negativo, com menos da fórmula mais, y do ponto B menos 3 com menos 1 ao quadrado. Aí vai ficar 2 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, vai dar raiz quadrada de 20. Certo, gente? Raiz quadrada de 20, né? A gente vai fatorar e depois a gente vai pegar e vai dividir por 2. Então, cuidado, sempre tem que fatorar. Depois você divide por 2, senão dá errado, tá, gente? Então, vou fatorar aqui do lado, ó, 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 dividido por 2, 5. Por 5, 1. A cada dois valores iguais, considera 1. E quem sobra, vai dentro da raiz. Então, vai ser 2 raiz de 5. Então, aqui é o diâmetro. Como a gente sabe que o raio é metade do diâmetro, a gente vai pegar 2 raiz de 5 e vai dividir por 2. E vai dar raiz de 5. Agora, é só substituir na equação reduzida da circunferência, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembrando que a gente tem que ter o centro e o raio. Então, o centro, gente, é menos 1 e menos 1. Aí vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual 2 raiz de 5 ao quadrado. Aí vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado. Aí a gente lembra daquela regrinha que eu expliquei para vocês, ó. Quando tem um número multiplicando a raiz, a gente eleva ao quadrado quem está fora e o resultado multiplica quem está dentro. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Então, essa é a resposta aí, né? Questãozinha da universidade
estadual, x, essa equação reduzida aí da circunferência, tá? Eu achei que... acabei errando o finalzinho aqui. Eu peguei o diâmetro, gente, perdão. Aqui é o raio. Você estava achando diferente. Então, aqui, ó, vai ser raiz de 5 ao quadrado. Qualquer raiz elevada ao quadrado dá o próprio valor fora da raiz. Então, esse é o resultado da questão, que é x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 5, certo? Aqui é o raio, então ele é o quadrado, que dá raiz de 25, né? Que é qualquer raiz quadrada, por isso que qualquer raiz elevada ao quadrado é o próprio valor fora da raiz, que dá 5. Então, essa é a resposta. Espero aí que vocês tenham entendido, que tenha tirado todas as dúvidas. E é isso, em breve aí eu saberei quem assistiu a aula até o final, que o principal aí, né, é que vocês entendam a matéria, né, que esse conteúdo é muito importante. Espero ter ajudado. Vamos pegar firme agora, né, gente? E rumo ao terceiro ano, né? Pegar firme, quarto bimestre aí, pra todos nós aí no terceiro ano. Firmes e em busca aí de um futuro brilhante, que todos vocês têm muito potencial. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Beijo.